Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast da Seja Trainee, uma nova temporada em que a gente vai entender um pouco mais se vai ter programa de trainee esse ano ou não. E essa é uma edição especial com o time da Alpa, que você já vai conhecer aqui. Tô junto com a Vivi. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Luiz? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, enfim. É um prazer estar aqui, que bom que eu tô aqui. E vamos conversar, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Alpa. E tô aqui com a Gi também, do time da Alpa. Tudo bem, Gi? Tudo bem, obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui conversando com vocês, no Seja Trainee. Vamos bater um papo, né? Vamos contar um pouco do trainee da Alpa, buscar candidatos aí, talentos para nossa companhia. Maravilha. E a Fran, tudo bem, Fran? Tudo bom? Tudo bem, Vi? Tudo bom. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E aí, vai ter programa de trainee da Alpa esse ano, afinal? Vai. Com toda certeza. Vai sim, já estamos a todo vapor trabalhando nele, né? Exatamente. Então pronto, já acabou o podcast, viu, gente? Já acabou o podcast. Mas vamos lá, a ideia desse podcast é a gente poder falar um pouco mais dos bastidores, da construção de um programa trainee. Muita gente não sabe, nem imagina como que surge, por que surge, o que acontece no decorrer do ano entre um programa e outro, e todo o planejamento da diretoria para poder formar futuras lideranças da empresa, do negócio. Então acho legal primeiro vocês contarem um pouco quando que surgiu o programa trainee na Alpa e como é que vocês estão nesse momento em relação ao programa trainee dentro da empresa. Perfeito. Bom, eu vou contar um pouquinho também, bem rápido, quem é, né? Que é a Alpa, né? O que é essa empresa? Acho que é importante para todo mundo conhecer. A Alpa é uma empresa que vai completar 116 anos agora em abril, uma empresa centenária, tem muita história para contar, uma empresa que hoje emprega mais de 117 mil colaboradores, então a gente tem pessoas aí nas operações internacionais, a gente tem nas fábricas do Nordeste, em São Paulo, né? A gente está em mais de 130 países espalhados aí, então trazendo o nosso principal carro-chefe, que é a Havaianas, duvido que alguém não tenha, né? Então a gente tem muito orgulho aí para contar da empresa. O programa Trainee na Alpa, ele tá no seu 5º ano. Então ele nasceu aí faz 5 anos e a gente vem aprendendo, né, com esse programa, mas a gente tem certeza absoluta que ele não vai parar, porque ele tá dando muito certo dentro da companhia. A gente tem certeza que a gente tá construindo aí a carreira dos futuros talentos, da nossa futura liderança. Então desde que ele começou, a gente vem aprendendo, né, nessa jornada. E assim, a gente não interrompe, né? Então desde que um programa, ele começa, né, o processo seletivo, tem as turmas lá se desenvolvendo, terminou o processo seletivo, a gente já está pensando no próximo processo seletivo, então a gente está o tempo inteiro trabalhando para entregar a melhor experiência aí para os candidatos e futuros Alpa Lovers. Que demais, Alpa Lovers, já surgiu essa expressão da onde? É nossa essa expressão. É nossa, a gente chama de Alpa Lovers, né, então a gente chama Alpa Lovers, a gente tem os Ava Lovers, então a gente traz o tempo todo esse discurso, né. Por que a gente traz um programa de trainee, né, o que eu acho que é o principal mote, né, é formar um líder dentro da companhia, é levar a nossa cultura cada vez mais longe. Então, ter pessoas alinhadas com a nossa estratégia, alinhadas com o nosso jeito de ser. Então, formar a futura liderança desde o começo da vida profissional dele, pra gente é fundamental. E eu acho que é legal também falar um pouco dessa mudança do programa ao longo dos anos, né? Então, são 5 anos de programa e, como a Gi falou, a gente vai revisitando o programa todo ano. Então, acho que a gente começou só com o global, veio o industrial, então, cada ano que passa, a gente vai fazendo algum ajuste pra trazer aí ser o melhor programa pro que a gente busca e também pro que o jovem tá buscando, né? Eu acho que não tem uma receita, né? Se a gente falar assim, existe uma receita de um programa de trainee perfeito, eu acho que não tem. A gente opera o tempo inteiro num modelo de MVP. Então, testando, vendo o que funciona, o que não funciona, qual seria a melhor experiência. E acho que o principal cliente são os trainees. Então, eles que contam pra gente, eles que falam o que podia ser diferente, e a gente vai aprendendo a cada jornada, de como se comunicar, de como trazer o programa de trainee pros interessados, até toda a etapa de desenvolvimento e a carreira deles dentro da companhia. Então, a cada ano, esse programa se renova. Renova. Nossa, eu não consigo dizer que em 5 anos a gente fez a mesma coisa. Não fez. A gente mudou muito. No começo, o primeiro programa de trainee, a gente fez com posição definida, né? Aí olhando o processo seletivo. E aí depois eles trouxeram. A gente quer primeiro experimentar a empresa, a gente quer conhecer a companhia, quer conhecer a liderança, quer conhecer as áreas, para depois decidir que área que a gente quer iniciar a nossa primeira posição. E a gente falou, nossa, faz todo sentido. Aí no segundo ano a gente já mudou. Depois a gente entrou já numa vertente
vertente de programa global. Então, primeiro foi uma turma só Brasil, depois a gente ampliou para global, o que traz uma problemática, porque a gente tem que cruzar fuso horário, idioma, uma série de coisas, né? Mas a gente encarou e trouxe aí o programa global, e agora a gente trouxe o industrial para formar um pipeline específico, né? Ali para as nossas fábricas, né? A gente vem buscando cada vez mais aí trazer programas mais customizados ali para essa experiência que a gente quer construir dentro da Alpa. Muito bom. Luiz, a Gi falou dos Alpa Lovers, né? E eu tive a oportunidade de trazer uma trainee da Alpa numa das reuniões do nosso trabalho do individual, ali dos nossos alunos, e realmente, né, assim, ama alpargatas, né, assim, ela falou super bem, foi uma reunião muito, assim, produtiva, e que ela trouxe toda uma empolgação, contando como é que era o programa, como é que era a empresa. Então, acho que essa questão, né, do trainee disseminar a cultura, de fato, isso aconteceu, assim, posso dizer, porque eu conheci, eu fiquei apaixonada, assim, eu falei, nossa, que incrível, assim, o programa e a empresa, e como as coisas acontecem ali dentro. Então, de fato, vocês estão formando os Alpa Lovers, sim, viu? Que bom, né? Que bom. Mas acho que o nosso programa e o próprio processo seletivo, nessa transformação de não ser mais tão específico por área, faz a gente olhar muito para a cultura mesmo, né? Então, quando a gente olha na seleção o programa de trainee, os candidatos, a gente quer pessoas com um match com nossa cultura muito forte. Mais do que qualquer área, né? Então, na etapa final, a gente tem ali VPs de cada negócio, de cada área, mas todo mundo olhando para a Alpa como um todo, né? Não para sua própria área ou algo do tipo. Então, acho que isso também faz a gente trazer pessoas muito alinhadas com o que a gente tem como cultura. Agora, vamos falar desse ponto um pouco, né? Imagino que um programa trainee de vocês tem muitos inscritos, muitas pessoas interessadas e tudo mais. Como que você identifica quem que é potencial de liderança? Como é que é construído esse processo seletivo? Os filtros. Eu vi que no ano passado teve os próprios trainees participando da construção do programa, então eu queria que você falasse um pouco mais como que é pensado e estruturado esse processo, essa fase de seleção de vocês. Eu acho que a seleção em si, ela é um momento da gente pensar muito na experiência do candidato, alinhando com o que a gente precisa avaliar, mas também é muito uma oportunidade de trabalhar a nossa marca, né? Então, acho que o processo seletivo, ele fica alinhado muito com esses 3 pontos, assim. Quando a gente convidou os trainees para virem construir com a gente, foi um pouco para tentar passar por tudo isso, né? Ouvir deles a experiência que eles tiveram no processo, pra gente poder corrigir, né? E adequar ao máximo na experiência. Também poder pegar um pouco deles e trazer a voz deles no processo como uma marca empregadora, que eu acho que é o que a gente tem trabalhado cada vez mais. Então, no processo do ano passado, quando a gente fala de um processo de um alto volume, assim, a gente precisa de etapas ali de cortes, né? A gente precisa garantir que a gente avalia um pool grande e vai cada vez mais afunilando na pirâmide do programa, né? Então, a gente sempre tem uma etapa de testes, por exemplo, que é uma etapa que a gente consegue avaliar a massa um pouco melhor. A gente juntou com todos os trainees e a gente testou muitas ferramentas. A gente fez vários grupos, assim, para entender a perspectiva deles em relação a testes. Eu sei que teste é sempre algo que o candidato fica, ai meu Deus, tem teste, não acredito se eu for cortado por um teste. Então, acho que teve uma preocupação muito grande nossa de ter um teste que a gente acreditasse, que a gente via ali a efetividade e com um grupo ali dentro que estava testando, né, antes de realmente o candidato passar por essa avaliação. E eu acho que a partir disso, a gente, ali como Alpa, a gente tem alguns comportamentos que a gente quer avaliar e que a gente tem como o que tem na liderança da Alpa, né, o que a gente olha como líder Alpa, que comportamentos são esses. E a gente foi vendo muito como diluir a avaliação desses comportamentos ao longo das etapas. Então, depois do teste, a gente veio para uma etapa que era uma dinâmica de match de cultura. Então, que a gente queria trazer os candidatos para discutir ali cases que fossem 100% alinhados com a nossa cultura, né? Pra gente ver mesmo quanto na discussão deles, eles levam em consideração alguns aspectos que são muito importantes pra gente como empresa. Então, ainda, né, num olhar macro. Então, sempre garantindo que a gente fosse fazendo isso de afunilar, né? Então, depois dessa etapa, a gente foi para uma etapa de dinâmica de negócio, e aí sim, vamos entrar um pouco mais em cases do nosso negócio, né? E aí, nesse momento, a gente até separou industrial e global, porque a gente entende que o dia a dia ali vai ser diferente, né? Então, apesar de a gente ter comportamentos de forma geral de Alpa, a gente tem especificidades do negócio, do industrial e do global que a gente precisava também dar a chance deles conhecerem, porque eu acho que a dinâmica é muito isso,
né? Um momento de você ver o que a empresa tem como desafio. Deixa eu experimentar um desafio da empresa ali. E a gente também conseguia avaliar isso, né? Então, nesse momento, a gente separou um pouco para avaliar mais a fundo esse match com a parte industrial e a parte mais corporativa, por assim dizer. E aí sim, a etapa final é uma etapa com os nossos VPs, né, que a gente prepara com muito carinho, que ali é um momento muito mais de bate-papo, né, a gente já passou pelos comportamentos que a gente gostaria, a gente acredita muito que quem vai pra etapa final, todo mundo ali pode ser alfa, né, então é uma etapa final muito mais dessa conversa, pra gente conhecer eles mais no individual, conhecer mais a história de vida de cada um, entender ali a motivação pela alpa, né, saindo um pouco de uma dinâmica e esse bate-papo mais individual. E aí que é super especial por ter ali a liderança, eles ficam super felizes de ter essa oportunidade, né, aproveitam muito pra conhecer, discutir e tal, e a gente também pra conhecer eles mais a fundo. Então acho que em linhas gerais, né, às vezes é difícil a gente sair um pouco desse tipo de etapa, porque é uma etapa que garante muito esse olhar de funil, mas a gente vai fazendo a construção para que em cada etapa a gente aprofunde mais ainda no perfil do candidato e no que é os comportamentos importantes para a ALPA também. Fran, uma dúvida que eu fiquei aqui. A cada ano o programa ele vai mudando, vocês vão revendo, a cada ano vocês vão revendo, e essa parte do comportamento também é revista? Ou seja, assim, é o mesmo perfil do ano passado, vai ser o perfil para esse ano ou não? Ou terão mudanças aí em termos de perfil comportamental? Eu acho que isso vai mudando, porque a empresa está em transformação, então às vezes a gente realmente vai buscar um determinado comportamento para ajudar a alavancar, né? Então assim, a gente olha para os nossos colaboradores e pensa, bom, o que a gente precisa alavancar aqui dentro? Então talvez em algum ano ou outro a gente comece a observar um ponto diferente ali nos candidatos, né? Mas assim, em geral a gente busca candidatos que sejam protagonistas, né? Em primeiro lugar, tem um brilho no olhar, queiram muito fazer parte, porque o processo seletivo para mim é quase um namoro, né? A gente tá ali em busca de um parceiro e eles também estão buscando, né? Então, assim, a gente precisa conquistar eles durante o processo e eles precisam ser conquistados por nós. Então, a gente tá o tempo inteiro ali naquela troca, né? Então, a primeira coisa, eu acho que isso não muda, a gente quer pessoas que sejam protagonistas, que tenham um brilho, né? Que amem fazer acontecer, né? Que a gente veja essa vontade de fazer a diferença, que abracem mudanças, que eu acho que é a única certeza que a gente tem, né? Que abracem. Então, a gente tá falando aqui de soft skills, né? De coisas que a gente percebe que são importantes e fundamentais para pessoas que querem construir essa transformação que a ALPA está vivendo. Agora, em um ano a gente gostaria de trazer talvez um perfil mais analítico, porque a gente precisa desse skill nesse ano, né? A gente começou a investir mais agora na transformação digital, nesse olhar de dados. Então, assim, nesse ano vamos tentar trazer mais candidatos com esse olhar, mas depende do ano, depende ali do que a gente precisa alavancar. O trainee, ele é um agente de transformação dentro da companhia, né? Então, quando a gente coloca esses agentes espalhados na companhia, eles vão fazendo a diferença nas áreas, né? Então, é bem importante que a gente traga essas características para trazer esse tom para a empresa do que a gente está precisando naquele ano. Acho que são ajustes, né? São ajustes. Acho que a parte mais de essência, de cultura, ela não muda, mas tem os ajustes muito de acordo com a necessidade do negócio também, né? Então, agora, por exemplo, que a gente está fazendo muito esse olhar de como vai ser o próximo programa, é um momento que a gente também para olhar as nossas estruturas, né? Onde a gente tem mais gaps de algum desenvolvimento ou de algum perfil, né? E de como a gente supre com o programa de trainee também. Então, acho que são mais ajustes mesmo. Quer dizer, as vagas então não estão definidas, né? As pessoas acham assim, a Alpa vai abrir esse ano uma vaga em marketing, uma em finanças, uma em RH. Conta como é que é essa construção das oportunidades de trainee em termos de áreas, de negócio, como funciona isso lá dentro, Gi? A gente tem dentro da ALPA um processo que chama Talent Review, que a gente discute ali carreira das pessoas, então ao longo do ano, né? Começa com uma avaliação de cultura, né? De aderência à cultura ali, que tem alguns comportamentos totalmente alinhados à nossa cultura. Depois vai para um grande fórum que a gente discute direcionamentos de carreira para cada pessoa. E qual que é a ideia? A gente acelerar a carreira das pessoas, né? Entender qual que é o próximo passo, fazer essa parada, porque senão a gente tá ali naquela trabalhando e não é. A gente precisa discutir para que área que você quer trabalhar em quanto tempo, e aí a gente faz essa construção da jornada do próximo passo, né? Então, o que eu preciso me preparar para dar esse próximo passo? E aí o trainee, ele chega e ele começa o desenvolvimento dele. O Talent Review acontece mais ou menos aí entre julho, agosto, e aí nesse momento a gente faz muitas movimentações na empresa. Então, pessoas crescem, são movimentadas, movimentação lateral, vertical, enfim, isso é muito vivo dentro da empresa, né? E aí a gente vai, a partir
partir desse momento a gente começa a mapear as oportunidades que a gente entende que são perfis de trainee. Então que área que deveria ter um trainee, né? Então não é qualquer área, a gente não quer um trainee numa posição assim especialista, a gente quer trainee fazendo transformação e aprendendo, que acho que isso é o principal mote que a gente fala o tempo inteiro. Então a gente precisa colocar trainees em áreas que eles possam criar, desenvolver, crescer, ter protagonismo, ter autonomia, né? Então a gente faz esse mapeamento junto às nossas BPs e aí no fim do ano a gente tem ali uma quantidade de posições e a gente oferece para eles. A gente fala, olha, essas são as posições que a gente tem e aí eles fazem as escolhas deles, né? De acordo com o plano de carreira deles, com o que eles têm de interesse como próximo passo. Então a gente dá as oportunidades reais da organização, então a gente não cria posição para trainee, a gente realmente já vai pensando ao longo do ano que posições são essas que a gente pode oferecer para eles e aí eles fazem essas escolhas, né? Então, e é muito interessante, né, que como o programa de trainee ele vai se transformando ao longo dos anos, né? Nesse último ano, assim, a gente tinha fila de gestores com posições falando, aqui eu preciso de um trainee, então é diferente, né? Eu preciso de um trainee porque o trainee tem um outro olhar, um trainee é para um projeto especial, é para tocar, para liderar uma iniciativa importante para Alpargatas, então assim, a gente faz esse mapeamento e oferece para eles aí no final do ano para que eles possam começar em janeiro já na posição final deles. E o trainee sempre foi bem visto na organização dessa forma? Já tinha desde o começo o gestor querendo trainee? Como que foi? De jeito nenhum. A gente tem que explicar qual que é a diferença de potencial versus experiência versus, né? O que a gente traz para os nossos líderes é o trainee, ele tem altíssimo potencial de aprender e de crescer rapidamente na organização. Então são pessoas que vão trazer um mindset diferente, vão convidar a gente a sair um pouco ali do nosso dia a dia, né? Que é muito diferente de uma posição especialista, de alguém que tá ali fazendo uma carreira específica dentro de uma área que a gente precisa também, é fundamental para a organização, mas o trainee tem um perfil diferente. E aí no primeiro, segundo ano tinha muita dúvida, né? Porque eles se comparavam, né? Mas o trainee é diferente do meu analista sênior. O analista sênior tem 10 anos de experiência na tal função. E o trainee chegou, ele não tem essa experiência. Ele não tem. Ele veio aqui para aprender e a ideia é que você transforme esse líder, né? Que você ajude ele a se desenvolver. Então no primeiro ano a gente foi conquistando as áreas, né? Então foi um trabalho muito mais a gente conquistar a área e agora tá ao contrário. Agora eles falam, não, eu quero mais trainees, porque os trainees estão fazendo a diferença. Então eles estão entendendo, né? E eu acho que outra coisa que é importante é, durante o programa de desenvolvimento, o trainee tem uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm, de conhecer a empresa inteira, né? Assim, a cadeia. Eles vão lá na fábrica, eles conhecem toda a cadeia, né? Então eles têm, assim, um banho de estratégia, né? Então a gente passa por todos os processos. Eles têm a condição de fazer a rotação em áreas completamente diferentes. Então, assim, vão para a loja, vão para a área de finanças, vão para supply, enfim, eles têm um olhar completamente diferente. Então, é óbvio que a gente vai trazer uma pessoa com um outro olhar para a cadeira, né? Então, eles têm um olhar diferente e é isso que a gente foi... A visão do todo, né? A visão do todo e super fundamental. Então, não foi fácil, mas agora no quinto ano aqui a gente já começa a sentir os resultados desse programa. Eu agradeço muito as primeiras turmas que foram bem resilientes, né? Eles ajudaram, a gente falava para eles, vocês estão vindo para ajudar a gente a construir esse programa dentro da companhia, né? E eles foram ali ajudando a gente a romper ali os paradigmas e eu acho que agora a gente já tá num patamar mais confortável para realmente criar um programa diferente, como por exemplo o trainee industrial, e a gente começou a ter espaço para trazer novos olhares aí pro programa de trainee. Acho que eles foram conquistando o espaço deles também e mostrando o valor deles também para a organização, né? É uma coisa que eu queria comentar, né? Assim, por exemplo, nos primeiros anos a gente fazia o desenho das rotações e encaixava eles nas rotações. Agora, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 programas, a gente põe o gestor para vir apresentar a área. Então, a gente vira a mesa, né? Então, o gestor vem conquistar o trainee. Olha, a minha área, você vai ficar fazendo isso, vai ser esse projeto. E aí, os trainees é que fazem as opções. Eu quero ir em primeiro lugar para essa área, em segundo para aquela, né? E aí, os gestores que não são escolhidos, eles me procuram e falam, o que eu fiz? Pelo amor, eu preciso trazer, eu preciso conquistar, me conta como é que eu faço isso. Aí eu falo, então, deixa eu te explicar, né? O que eles estão buscando. Então, acho que a gente virou um pouco a mesa ao longo dos anos, então é uma jornada, né? Quer dizer, o gestor tem que fazer o pitch pro trainee. É isso, exatamente. Gi, o que engloba o programa de desenvolvimento desse trainee? Ele vai fazer as rotações, vai passar pelas áreas, e além disso, o que mais que entra
nesse programa de desenvolvimento? Primeiro momento, ele tem um deep dive na companhia, então a gente faz uma etapa de onboarding muito completa. Então, assim, é longa, mas é bem completa. Então, eles têm todas as áreas vêm apresentar, então eles têm uma visita nas fábricas, eles fazem visita em loco nas nossas lojas, na área comercial. Então, eles experimentam, assim, a empresa, mergulham mesmo ali na nossa cultura para conhecer a companhia. Aí, depois disso, a gente começa toda a parte de desenvolvimento. Aí tem vários temas que a gente trabalha durante a etapa de desenvolvimento. Tem trilha de autoconhecimento, tem de metodologias ágeis. Então, a gente traz alguns conteúdos importantes ali para a formação dele. Até estava comentando com o Luiz um pouco antes de começar. A gente tem um workshop de multiculturalidade, porque eles precisam, né, entender como lidar com outras culturas, né? A gente tem escritório nas operações internacionais, então ele precisa entender como é que ele trabalha ali com as operações internacionais. A gente discute um pouco de carreira também, assim, começa a trazer esse olhar para ele já começar a pensar, né, qual vai ser as opções dele no final do ano. E aí tem as rotações, que é uma experiência única para eles, né, que eles precisam fazer as escolhas ali do tempo que eles vão ficar em cada área. Além disso, ele tem toda uma capacitação em metodologias de projetos, porque a gente lança um desafio, a gente fala, olha, você está entrando na companhia, faz uma proposta de uma melhoria, de uma solução para qualquer coisa que você observou como oportunidade, e é um projeto seu. Então, ele pode escolher qualquer coisa. Então, a gente já saiu ideias incríveis, assim, que eles observaram ali durante esse onboarding como oportunidades, né? E a gente tem também um projeto global, digital, um de inovação e de sustentabilidade, que eles formam grupos para pensar soluções para esses 4 pilares. Então, eles trabalham ao longo do ano com metodologia, enfim, fazendo estudo ao lado do sponsor, para no final do ano fazer a apresentação dele na formatura, desse projeto, dessa solução. Então, a gente até chama de Startup School, porque a gente fala, olha, você é como se estivesse vindo aqui de uma empresa e falar, eu vou propor uma solução para Alpargatas. Então, assim, sintam-se livres para escolher o que vocês quiserem, o que vocês acharem que faz sentido. Então, eles têm já que trabalhar aquele pitch de elevador de 2 minutos de como convencer a nossa liderança que esse projeto precisa ser comprado. Alguns foram, inclusive foram implementados. Alguns viraram posição, porque encontrou uma oportunidade que a gente não via, e aí a gente entendeu que fazia sentido ter uma posição trabalhando na companhia para resolver esse problema. Então, assim, tem sido incrível, assim, a jornada deles, né? Eu acho que é um misto de muitas iniciativas, né, ao longo do ano. Eles têm uma plataforma de Harvard também, que a gente fez uma curadoria de conteúdos para eles se organizarem ali durante a jornada dele, no tempo que eles encontrarem para fazer essa etapa de autodesenvolvimento. E eles têm muita proximidade com a nossa liderança. Então, a gente faz conversas com o nosso CEO, com o nosso VP de pessoas, com os VPs das áreas. Então, a gente tem todo um modelo de governança para que eles sejam vistos, possam conversar com essa liderança, possam trazer suas ideias. Então, a gente trabalha muito essa visibilidade dos trainees dentro da companhia. Então, é um ano bem intenso para eles. Nossa, dá vontade de participar do programa, né? Vambora, vamos se inscrever também. Agora, as pessoas nem imaginam, né, Fran, a quantidade de conversas que tem dentro da organização até fazer esse desenho, até você olhar o que melhorar. Conta um pouco dos bastidores dessas conversas, as áreas, as pessoas, às vezes até fora do mercado que vocês conversam também, né? Esse é um momento que a gente tá vivendo agora, né? Acho que a Gia até falou, quando acaba um processo, a gente começa o outro, né? Então, os próprios candidatos, às vezes, em painel final, brincam comigo, né? Porque estão em contato comigo ali por meses, aí falam pra mim, pronto, Fran, acabou. Eu falo, não acabou não, acabou esse, vai começar o próximo, né? Então, acho que é o momento que a gente tá vivendo hoje. Como a Gi falou, a gente faz ajustes no programa todo ano. E aí, a gente parou muito esse primeiro semestre, antes do lançamento do programa, pra fazer revisar mesmo o nosso programa, né? Então, a gente tá olhando pra fora do mercado, então, a gente separou um pouco esse momento de diagnóstico em 2 partes, né? Uma parte mais macro, de olhar pra fora mesmo. Então, eu fiz aí muitas conversas, muitos benches com outras empresas. A gente tá fazendo muita pesquisa de tendência, olhando um pouco o que o mercado fala também, do que o jovem tá buscando, né? A gente vê ao longo dos programas de trainee o quanto o jovem também foi mudando, né? O quanto ele foi querendo coisas diferentes. Então, acho que é um momento de olhar muito o que ele quer e olhar muito o que as empresas fazem, o que é tendência. E agora a gente começa a olhar um pouco pra dentro de casa, de revisitar um pouco o quanto o nosso programa tá sendo efetivo e suprindo o objetivo
seletivo que ele tem como programa. E isso a gente faz conversando com os trainees e ex-trainees para entender a jornada deles até aqui, o que eles gostariam que fosse diferente. A gente para conversar com o negócio também, então com as BPs de cada negócio, com gestores, gerentes de cada negócio, para entender como o trainee tá performando ali dentro, quanto eles sentem que o trainee tá vindo preparado para essa locação final. A gente sabe a nossa cultura, a gente sabe o negócio, e aí o perfil. Esse ano a gente precisa de algum ajuste? Não precisa? Que eu acho que é um olhar muito mais para dentro de casa. Eu acho que a única coisa que eu complementaria é que, assim, a gente tá o tempo todo, a gente tem uma jornada da gente Alpa, dentro, né, da Alpa, que tem 7 momentos, né, importantes. E aí, desde a hora que a gente faz ali, a gente chama de Alpa no radar, que é quando a gente abre um processo e as pessoas se interessam, né, assim, qual que é o primeiro contato com a empresa, como é que se percebeu, a gente recebeu bem, a gente abriu as portas, enfim, toda a experiência inicial dele até o momento de saída. Então, tem 7 momentos ali que a gente avalia. E a gente tem uma jornada especial para os jovens talentos, para olhar realmente a experiência dele do começo ao fim. Então, a gente tem pesquisas que são disparadas ao longo do ano, não só no ano 1, que a gente fala que é o ano de desenvolvimento, mas durante toda a jornada dele, porque a gente vai acompanhando se tem algum ponto ali que a gente precisa melhorar. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, tem um monte de líder que vem, bate na porta e quer ter trainee, a gente também tem um olhar das pesquisas anteriores, se os trainees que já passaram por aquela área aprovaram aquela rotação, acharam que realmente contribuiu para o desenvolvimento delas ou não. Então, a gente tem toda uma avaliação, tanto do líder quanto do trainee, né? E aí, a gente usa isso como insumo para fazer as mudanças que a gente precisa fazer no processo seletivo e também na etapa de desenvolvimento. Então, tem muita escuta, muita conversa, o tempo todo. E eu acho que a gente acabou falando dessa parte mais de programa enquanto desenvolvimento, mas também tem a parte do processo seletivo, né? Então, acho que essas pesquisas todas e essas conversas também vêm pra gente revisitar o processo seletivo. Então, acho que é um momento que eu paro muito pra olhar as pesquisas de satisfação de todos os candidatos do processo anterior, né? Pra entender o que a gente precisa ajustar, o que não foi tão legal, que melhoria a gente pode fazer. E acho que é um momento muito de aprendizados, né? Olhar erros e acertos do ano anterior e recalcular a rota do próximo ano. Eu costumo dizer muito para os candidatos, para as pessoas, que o processo de trainee é um jogo que você nunca perde. Mesmo que você, num primeiro momento, não seja aprovado, é um jogo que você está sempre ganhando se você realmente procurar se dedicar, conhecer a empresa, as possibilidades da maneira correta. Eu costumo encorajar muito as pessoas a prestarem programas de trainee, né? Eu acho que, às vezes surge o medo, né? Mas eu não sei se eu vou passar, mas e se no final não der certo, né? Mas eu acho que o próprio processo seletivo, ele é muito feito para gerar aí aprendizados e autoconhecimento. Acho que a gente se preocupa muito com isso ao longo do processo seletivo também, para que cada etapa ali tenha algum aspecto de desenvolvimento para o candidato ou que ele saia se conhecendo mais também. Então, acho que o programa de trainee é uma oportunidade para a gente, enquanto empresa, de alguma forma mudar ali a vida do candidato ou trazer para ele insights que são valiosos. E eu acho que para o candidato também de aprender com ele mesmo. Então, com certeza, para mim, é uma grande oportunidade de autoconhecimento e de aprendizado. E até de contato com as lideranças do negócio, Exato. né? Eu acho que é a hora que você sai ali da faculdade e você vai na prática experimentar o que está acontecendo nas organizações, né? Então, acho que conversa direto com o líder, fala sobre um case real da companhia. Então, eu acho que, assim, tem que tirar no final muito aprendizado, sair dali pensando, tive um insight, entendi melhor o negócio, entendi melhor uma tomada de decisão. Então, acho que, assim, o que a gente busca o tempo inteiro com o processo seletivo é que eles se divirtam, em primeiro lugar, que seja uma coisa leve, que não seja aquela coisa pesada, né, eu tô sendo avaliado. Não, a gente tá aqui todo mundo, né, você tá procurando me conhecer melhor e a gente tá procurando conhecer você melhor, e aproveita essa jornada, né, pra poder aprender, pra tirar suas dúvidas, pra se desenvolver, e a gente do nosso lado aqui também de olho, porque às vezes não fecha pra uma posição de trainee, mas muitos já entraram na Alpargatas por outras portas, né, então a gente já teve casos de candidatos que não foram aprovados e que a gente falou, mas para uma posição que a gente tá enxergando aqui faz sentido, vamos buscar esse candidato e vamos conversar com ele, aí deu certo, entrou na companhia. Então acho que é um namoro e é que ele tem que aproveitar, ele tem que sair falando, aprendi, tirei um insight pra minha vida, né, pra minha carreira, pra minha jornada, acho que é isso que a gente quer. E a gente sabe que não é fácil, né? Tipo, às vezes a gente fala assim e parece que é fácil participar de um processo seletivo. Nem sempre é mesmo. Mas acho que talvez tentar olhar esse outro lado dos ganhos também de participar. E acho que uma coisa que é muito legal é que a gente tem candidatos que já prestaram em outro ano, não passaram, e voltam pro processo no ano seguinte. E muitos deles trazem assim, putz, ano passado faltou eu fazer tal coisa, mas agora esse ano eu vou cuidar disso, sabe? E até candidatos que às vezes não passam, né? E falam, não, mas eu entendi, ano que vem eu volto. E a gente fala, não, volta mesmo, que você
você vai voltar ainda mais lapidado, né? Então, acho que é um processo mesmo de desenvolvimento. A gente teve uma candidata que ela tinha uma coisa do sensorial muito importante. Então ela falou, olha, eu gosto de trabalhar os sentidos são importantes pra mim, né? De todos eles, né? E aí quando eu vou na loja eu sinto falta deste sentido aqui. Eu acho que podia ter isso. A gente, nossa, ninguém nunca pensou, né? Que legal. Então acho que a gente tá o tempo inteiro aprendendo com eles também durante essa jornada, né? Então tem um monte de vice-presidentes ali que sentam pra ouvir diretamente desse candidato o que ele espera, né? O que tá faltando nessa experiência para que seja melhor ainda, até como consumidor, que são os nossos Avalovers aí, nesse caso. E Luiz, você me permite, eu vou fazer um link aqui com um outro ponto, que eu acho que também vem muito de o quanto, às vezes, o candidato ou candidata acha que não é pra ela. Então, acho que tem muita gente que tem medo por achar que não teve determinada experiência, ou por achar que não viveu um intercâmbio e só passa quem tem intercâmbio, né? Enfim, tem vários mitos aí que o candidato tem. E acho que lá atrás isso acontecia mesmo, né? A gente, há muito tempo atrás, olhava um nome de faculdade, ou intercâmbio ou não, como se isso, de alguma forma, fosse uma garantia de um alto potencial. E cada vez mais isso foi caindo por terra, né? Então hoje, quando a gente tá num painel final com vários candidatos, a gente tem histórias tão diferentes e que todos eles tiveram a chance de desenvolver comportamentos e competências que são importantes pra gente de formas diferentes. Então acho que isso é importante também, que eles tenham em mente, né? Que a história de cada um ali, onde cada um pôde desenvolver coisas que são importantes pro mundo do trabalho, pro mundo corporativo, e trazer isso no processo também. Eu ia contar um segredo para as pessoas que estão aqui vendo, que o ano passado teve encontro no Zoom com a diretoria, a liderança da Alp, e a Gi participou. E foi muito legal. Teve mais de 500 pessoas, a sala lotou. Bom. Tivemos que abrir link no YouTube para as pessoas acompanharem. Foi um negócio de louco. E as pessoas têm medo de se inscrever. Imagina, medo de se inscrever, medo de receber não, medo de falar, não, eu tenho medo de não aprender. Eu acho que, né, vocês trouxeram isso, acho que sim, o processo seletivo, ele é o início da jornada, ele não acaba, a jornada não acaba ali, né, ela só começa. Então, se você foi aprovado, você continua a jornada ali dentro, mas se você não foi, a sua jornada continua fora, né, então é legal isso de vocês trazerem o quanto vocês se preocupam no processo seletivo de vocês, de darem essa experiência para eles, para quem tá ali participando, como uma forma de desenvolvimento mesmo. Olha, isso aí você vai levar para sua vida, porque eles não têm essa vivência, essa experiência do mundo corporativo. Então sai da universidade às vezes muito cru. Tem gente que nunca trabalhou, né, Luiz, que nunca vivenciou isso. E aí quando eles entram num processo seletivo, que aí eles começam a estudar o negócio, a perceber, a ir lá, participar de um case, ter que pensar, né? A gente vê às vezes simulações de cases que nós fazemos lá na Seja. O case é esse, traz a solução. E aí eles montam lá a apresentação e é uma coisa assim muito voltada para a faculdade, né? Como se eles estivessem fazendo uma apresentação de um trabalho. E aí a gente traz, no mundo corporativo, vamos lá, não é assim, faz diferente. Então, essa percepção que o processo seletivo traz para eles é o início da jornada deles, não é o fim, né? A gente fala o tempo inteiro também, assim, que o trainee é o momento realmente de você se jogar em experiências diferentes, né? E que dão aquele frio na barriga, né? Então, por exemplo, quando eles começam e eles vão escolher a primeira rotação, é natural do ser humano, né? Entrar numa empresa nova pra ele, que ele tá conhecendo, ele ir pro lugar que ele se sinta mais confortável, né? Então, eu fiz psicologia, então eu vou pra área de people. Eu fiz marketing, então eu vou pra marketing, né? Porque lá eu tô mais confortável, conheço do que estão falando, né? Deixa eu chegar devagar, né? Deixa eu chegar, né? Até porque é minha primeira posição e tal. E o que a gente fala pra eles é totalmente ao contrário. A gente fala, vai pra aquela área que você não sabe nada, que você realmente, assim, que você vai chegar lá e vai falar, olha, eu sou um trainee, eu vim aqui aprender. Eu não sei, eu quero aprender com vocês. Então, assim, que oportunidade você vai ter de novo de ir pra uma área que você não conhece absolutamente nada, sentir aquele frio na barriga e se desenvolver. E são 2-3 meses que você vai passar por essa etapa. A gente acha que é fácil, mas não é, né? É assim, vamos combinar que não é fácil. E eu vejo muitos encarando isso. Gia, não sei como vai ser. Eu falo, não tem problema. Aqui o processo é você aprender, né? Você tá entrando pra trazer novos insights, a contribuir de uma outra forma. Não é você chegar lá e você saber fazer exatamente o que tem pra fazer. É você trazer os insights, a gente acredita em você, a gente quer que você se desenvolva, vai. Então eu tô o tempo inteiro incentivando a se jogar aí
escuro, assim, de não ir para aquilo que é mais fácil, que é mais confortável, porque o programa de trainee é exatamente ao contrário, né? A gente fazer com que ele se desenvolva, acelerar o desenvolvimento dele, significa tirar da zona de conforto, né? E é engraçado, outro dia eu recebi uma mensagem de um seguidor que era assim, Luiz, era alguma pessoa de estatística, da parte de dados e tudo, eu sabia que era uma pessoa muito inteligente a parte analítica. Ele falou assim, Luiz, por que você não cria um teste com uma correlação que a pessoa entende qual o trainee que combina e qual a área? Eu falei assim, olha, não é tão simples assim. Ele falou, não é simples, dá pra fazer isso. Aí eu falei assim, olha, me conta melhor como dá pra fazer isso daí, né? Tipo, ele falou, não, se você fizer a formação, entender as empresas com a pergunta tal, você vai chegar numa resposta e eu preencho esse teste, vai ter um monte de gente querendo preencher esse teste pra saber qual é a empresa e a área que mais combina nos trainees. Eu falei assim, cara, justamente assim, não é o lado é uma óbvio. Matemática, né? Hoje você tem um físico trabalhando no RH, você tem uma pessoa mesmo. de psicólogo trabalhando em vendas, em outras áreas que não eram áreas óbvias, É né? isso mesmo. E as pessoas às vezes tentam lá, o vagas, que me desculpe, mas o mapa de vagas lá que tem a correlação, formou em biologia, vai ser pesquisador de não sei das quantas. Não é assim que funciona no trainee, é diferente o caminho, a possibilidade, é você poder pensar no negócio a partir do que você teve de conhecimento na sua formação. De dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Exatamente. Né? A Gi fala muito do namoro, né? Que quanto o processo seletivo é um namoro, eu acho que isso é perfeito. E no processo seletivo de trainee, eu acho que é mais ainda porque é um processo mais longo. Então, você vai conhecendo mais a empresa, se vendo mais nela ou não também, né? Pode ser. Então, acho que o processo de um trainee, ele tem muitas oportunidades de você ir conhecendo cada vez mais. Igual a gente vai aprofundando no candidato, o candidato vai aprofundando na empresa, né? E a gente tem muito candidato. Esse último ano a gente fez a última etapa presencial, que antes a gente não estava fazendo por conta da pandemia. E aí tiveram muitos candidatos que falaram, nossa, eu fui me apaixonando ao longo do processo. E aí quando eu chego aqui na Alpa, eu olho o escritório, agora eu me vejo aqui, né? Então acho que é algo que vai acontecendo gradativo mesmo, tanto pra gente quanto pro candidato. E eu acho que o programa de trainee da Alpa, ele traz muito essa oportunidade de você conhecer coisas que você não conhecia antes. Então acho que o rico de você ir pra áreas tão diferentes é justamente como o próprio programa te dá a oportunidade de descobrir seus interesses e às vezes abrir uma porta que você nunca pensou em abrir, né? Então acho que isso é muito bacana. Agora eu vou jogar uma sugestão pra vocês. Vai. Faz uma pesquisa com os trainees aprovados dessa última turma e pergunta pra eles, você imaginava quando se inscreveu que seria aprovado? Você vai ver que grande parte dos trainees, isso eu falo por outras empresas, por experiência própria, a pessoa não imaginava quando se inscreveu que seria aprovada. São poucas as pessoas, sim, super, já imaginava. Não, ela não acreditava às vezes nela mesma, não acreditava no potencial, não acreditava se daria match ou não. Então qual que é a lição, o aprendizado que às vezes eu tiro? Eu falo assim, nossa, as pessoas elas deveriam se dar a oportunidade, né? E acreditar mais nisso. Então eu olho o meu papel, às vezes como seja trainee, aqui junto com vocês, eu falo assim, nossa, eu quero incentivar com que mais pessoas vejam que as próprias empresas também estão aprendendo com isso, estão entendendo da geração, estão descobrindo oportunidades de negócio com essas pessoas novas que chegam, com essas carreiras não óbvias, né? Então é um jogo realmente que você não perde, que você olha, você só tem a ganhar. Exatamente. Você sabe que você falou isso, eu lembrei, assim, as etapas que eu costumo conduzir, eu gosto muito de falar os números, né? Então, olha, você saiu desse número aqui e você tá aqui. E eu já fui candidata, então eu sei o tanto que isso dá um gás ali, né, pra etapa. E quando eu passo isso, eu sempre vejo as carinhas deles, tipo, nossa, uns anotam assim, né? Então a surpresa de ver, caramba, eu saí disso tudo e eu tô aqui entre esses candidatos, né? Então acho que isso é muito legal. E um outro ponto que eu pensei muito te ouvindo falar, Luiz, é o quanto hoje existem muitos programas, né? Então existe um programa pra cada candidato, eu tenho certeza. Então isso de você se conhecer e de você buscar e não ter medo, né? Com certeza você vai encontrar um programa pra você, né? Qualquer um pode ser trainee. Eu acredito muito nisso. E o fato de você buscar se desenvolver, você já tá à frente de muita gente. É Com isso. certeza. É só olhar a quantidade de pessoas em lives, né? Nos eventos, nos encontros. Exatamente. Os poucos são os engajados. Muita gente quer, mas pouca gente de fato se engaja nessa jornada. Eu tenho um dado interessante, assim, a gente fez uma análise quando acabou o programa, né, olhando para os inscritos e de como eles caminharam até os selecionados. E uma das análises que a gente fez dos inscritos, de como eles ficaram sabendo até onde eles chegaram, né, que tipo de evento eles participaram da Alpa ou não. E quando a gente olha entre os aprovados, a grande maioria deles
estiveram em contato com plataformas que ajudavam a desenvolver. Então, com a Seja Trainee, com as feiras de carreira que a gente fazia, com as lives que a gente fez. Então, quando a gente olha entre os aprovados, 100% já estava envolvido com esse processo de aprender e de estar ali se desenvolvendo ao longo do processo seletivo. Isso, assim, abriu o nosso olho de, caramba, olha, realmente é efetivo o que a gente faz ao longo do processo, né? Agora, em termos de perfil do novo candidato, desse novo jovem, o que a gente pode falar que é o novo perfil, então? Eu acho que já antecipei um pouco isso, né, do quanto a gente olha cada vez mais para a história de vida do candidato. Mas eu acho que tem aí comportamentos que para a Alpa são muito importantes e que eu acho que de uma maneira geral ali, grandes empresas também buscam por isso. A Gi trouxe um pouco também, né, da resiliência, da proatividade, né, da iniciativa. Então, quanto a gente busca pessoas que tomam a iniciativa frente aos desafios, né, que não tenham medo do desafio, que sejam flexíveis. A Alpa é uma empresa que está em transformação, tudo muda, né, muito o tempo todo, né? Então, do quanto você consegue se adaptar e traçar uma nova rota ali. Acho que isso é muito rico hoje. Acho que tem uma parte também de não ser conformado. Uma empresa como a nossa, que busca essa transformação, não cabe mais pra gente uma pessoa que fala, é assim mesmo, não dá. Não, peraí, tem que ter algo que a gente possa fazer. Então, acho que isso é muito importante. E a gente vem buscando cada vez mais olhar pra isso em experiências diferentes, né? Então, às vezes, na sua vida pessoal, você teve a oportunidade de desenvolver muita resiliência, de desenvolver muita iniciativa. As coisas pra você podem não ter sido tão fáceis quanto foi para outro, e isso fez você desenvolver isso. Na vida acadêmica, às vezes a gente desenvolve muita coisa também, né, nos desafios que a gente tem da vida acadêmica, ou até da vida profissional. Então, cada vez mais a gente olha para esses comportamentos e busca na história de vida do candidato onde ele desenvolveu isso, né? Acho que não tem uma regra que ele precisa ter vivido determinada atividade extracurricular para desenvolver determinado comportamento. Eu acho que só complementaria que a gente busca candidatos que questionem o status quo, né? Assim, que cheguem realmente fazendo esse questionamento, mas que tenham um alto poder de escuta também, porque assim, não é só questionar, é buscar a solução, né? Então a gente o tempo todo fala, né? Você pode trazer questionamentos, mas também ajuda a gente a descobrir qual seria a solução. Porque, né, só levantar um problema é fácil às vezes, né? A gente vai encontrando problemas ao longo da vida, mas como que a gente propõe soluções, né? O que você faria diferente? Então acho que o convite de construir ali o processo seletivo com a gente é bem legal, porque quando a gente foi fazer a escuta, alguns deles falavam, a gente não gostou disso. Tá, mas o que vocês fariam então? A gente tem esse objetivo, vocês não gostaram desse como, então ajuda a gente a descobrir qual seria o melhor como. E aí eles falam, nossa, não é fácil, né? Não é. Se fosse fácil, né? Então, como que a gente faz isso? Eu acho que isso a gente vai trabalhando com eles, porque isso faz parte, né, da vida profissional, né? A gente lidar com os desafios e não são triviais, né? Não são fáceis. E quando você senta do lado de cá, você percebe que não é tão fácil de resolver. E aí eles começam a perceber isso nessa jornada. Então, ter esse olhar de questionador, mas ao mesmo tempo saber escutar e propor soluções, né? E trazer soluções e ajudar a gente a chegar numa solução bacana aí para aquela oportunidade que eles encontraram ao longo da jornada, seja no programa ou seja dentro da companhia, né? Então, acho que a gente traz o tempo todo. Eu acho que também tem uma coisa de estar conectado com tudo que está acontecendo, né? Então, a gente fala de abraçar mudanças, mas alguém que seja conectado com todas as mudanças que estão acontecendo para ajudar a nossa companhia a pensar também nessas mudanças, né? Então, eles já chegam convidando a gente a pensar coisas que talvez a gente nunca pensou, que a gente nunca imaginou, né? Que fosse uma questão, e aí eles vêm convidando a gente a fazer diferente. Então, acho que ter esse público é bem importante. Por exemplo, né, quando a gente liga para dar a notícia que ele passou, né, uma ligação super emocionante, a gente grava, porque para nós também é muito de ver aquele candidato na jornada toda e depois dar a notícia para ele e tudo mais, né? E aí a gente chora junto, chora, é uma coisa assim, eu termino, eu falo, gente, eu preciso de uma pausa, não dá pra, a gente marca às vezes umas 2 horas e vai fazendo nas devolutivas, e eu falo, gente, precisa parar, porque eu preciso me recuperar, porque é muito, né, assim, eu falo que é um processo de muita responsabilidade trazer alguém pra uma empresa, né, assim, porque você pode mudar a vida daquela pessoa a partir daquela resposta, né, dele pra nós e a gente pra ele, né, é de muita responsabilidade, né, então toda vez que eu faço um convite, eu falo, olha a mudança que a gente tá fazendo ali na vida daquela pessoa, né. É muito legal de ver, assim, o quanto que essa jornada, ela possibilita caminhos que a gente nem imagina, né, na vida, na carreira. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, ouvindo um pouco desse trabalho de vocês, né, a seriedade que existe esse trabalho, né, quanto é feito, que as pessoas às vezes nem imaginam. Acho que é abrir uma vaga. Abre uma vaga de marketing, abre uma vaga de finanças, não é abrir uma vaga, né, tem todo um trabalho de bastidores que vocês mostraram pra gente.
E eu quero agradecer pela presença, por vocês terem participado e pedir para vocês deixarem uma mensagem aqui para as pessoas. Enquanto eu ouvia a Gi falando e eu falando aqui do que são os comportamentos que para a Alpa são tão importantes, me veio muito isso, assim, do quanto é rico às vezes você parar, olhar um pouco a sua história de vida e ir ali identificando momentos que você pôde ou não desenvolver determinadas habilidades. Então eu convido vocês a fazerem isso, acho que isso é uma dica muito valiosa, né, que já me deram e que foi importante para mim. E busca o programa que mais se adequa ao que você tá buscando, né, e ao que você espera ali de carreira, de desenvolvimento. Eu te encorajo a se inscrever em vários mesmo, mas olha aí os detalhes de cada um e vai buscando onde você dá ou não match com cada empresa, que eu acho que isso é muito rico no processo seletivo, né, a gente consegue ver quando o candidato já fez esse depara de onde ele casa ou não com a empresa. Então, acho que é isso. Se eu pudesse dar uma dica, pensando um pouco na minha trajetória, sejam vocês. A gente entra em processo seletivo tentando ser algo que a gente acha que a empresa está buscando, né? E a gente ainda está criando um modelo, né? E eu acho que se vocês colocarem a vida de vocês ali naquela conversa de forma vulnerável, né? Da melhor maneira possível, sendo vocês, eu tenho certeza que o resultado vai ser bom. Assim, acho que é o principal, e a gente tá buscando brilho no olho, vontade de fazer acontecer, né, e a gente fala que a gente é apaixonado por fazer acontecer, então é o que a gente quer com os candidatos, então, e acreditem em vocês, eu acho que assim, não tem receita melhor no mundo do que acreditar em si. E aí, Vi, qual que é o balanço do podcast de hoje? Quando a gente valoriza quem a gente é, de onde a gente veio, e nós somos nós mesmos, não tem como dar errado, né? Então, eu adorei. Obrigada. Muito bom, convite. muito bom. Obrigada, gente. E se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que a gente vai olhar cada um dos comentários e vai respondendo aqui no decorrer, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.